Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá, mais uma aula do Word aí. Nessa aula eu vou ensinar como contar palavras no Word. Essa aula é simples, mas ela é bastante importante, tá? Muitas vezes a gente está escrevendo um texto, ou a gente é freelancer e tal, e a gente precisa saber quantas palavras a gente tem naquele texto ou naquele parágrafo. Por exemplo, às vezes a gente está escrevendo um artigo para um blog, para um site, e a gente precisa ter lá 250, 300 palavras a cada subtítulo. Então, como eu sei quantas palavras eu já escrevi? E quando eu tenho um documento que eu preciso escrever no máximo 800 caracteres? Quantos caracteres eu já escrevi? Então, parece bobinho, mas é uma tarefa importante para quem trabalha com textos, tá? Então, vamos lá. Como a gente faz isso? Bom, aqui, ó, se você vier aqui do lado, aqui embaixo, do lado esquerdo, você vai ver que tem uma contagem de palavras. Então, o documento inteiro ele tem 780 palavras, esse documento aqui. Como eu não selecionei nada, ele está me dizendo do documento inteiro. Então, repare aqui, eu vou clicar para você ver a contagem das palavras e como está todas as estatísticas desse documento. Clicando aqui, ó, ele abre uma contagem de palavras, né? A contagem aqui do Word, as estatísticas e tal. Então, quantas páginas tem? Temos 2 páginas no documento inteiro. Quantas palavras nós temos? 780 palavras, né? Que já estava marcando ali embaixo. Agora, os caracteres sem espaço, sem contar os espaços, a gente tem 3.873, contando os espaços, 4.650. A gente tem 8 parágrafos e 61 linhas. É muito importante a gente saber disso. Principalmente, por exemplo, quando a gente está escrevendo coisas simples, quando a gente vai escrever no Instagram, quando a gente vai escrever um título para o próprio YouTube ou escrever um título para um artigo, a gente conta os espaços, a gente conta os caracteres com espaço. Então, é importante a gente saber dessas coisas. Talvez não interesse quantos parágrafos tem, mas interesse os caracteres. Talvez não interesse os caracteres, mas interesse as palavras. Então, é importante a gente saber disso. Então, aqui, a gente já tem aqui do documento inteiro. Mas, de repente, você quer só de uma parte, só de um parágrafo, só de uma seção. Então, como a gente faz isso? Vou fechar aqui. Então, digamos que eu queira saber aqui, ó, quantas palavras tem aqui, quantos caracteres tem só nesse espaço aqui. Então, eu selecionei isso, selecionei todo o conteúdo que eu desejo, volto ali, ó, repare ali que ele já mudou. Agora tem 136, mostrando que são 136 palavras de 780. Então, eu tenho 136 palavras selecionadas. Aqui foram as que foram selecionadas, de um total de 780. Mas clicando nele, ele me mostra os caracteres exatamente dessa parte que eu marquei, dessa parte que eu selecionei. Então, aqui temos os caracteres sem espaço, 696. Aqui temos os caracteres com espaço. Então, temos 831. Se eu quisesse colocar em alguma parte, por exemplo, no YouTube, que tem lá uma seção de tags e só são permitidos 500 caracteres, pronto, isso aqui já não daria. Então, eu já saberia que eu precisaria mudar isso aqui, retirar palavras, retirar alguns caracteres e tal, e fazer algumas modificações. Então, é muito importante a gente saber esse pequeno detalhe do Word, que parece uma bobagemzinha, mas se a gente não sabe isso, às vezes a gente perde um maior tempão. Quantas vezes eu já não vi pessoas contando palavras, pessoal? Imagina, contar palavras. Só para eu contar essa parte dessa seção aqui que está selecionada, eu já ficaria um tempão. Quanto tempo eu não perderia nisso? Você imagina um documento de 10, 50, 100 páginas. Isso seria uma loucura. Então, é importante a gente saber disso. Isso poupa muito tempo para a gente, facilita a nossa vida, vamos falar a verdade, né? A outra maneira que nós temos de fazer isso, pessoal, é vindo aqui na abinha Review, que eu imagino que seja revisar em português, alguma coisa do tipo. Clicou aqui, aí você tem aqui ao lado esquerdo a contagem de palavras. É a mesma coisa, clicou aqui, ó, ele abre o mesmo contador de palavras. Tá legal? Só para você saber onde ele fica mesmo aqui nas guias. Então é isso, pessoal. Essa era uma aula bem básica mesmo, mas que eu vejo muitas pessoas que já estão bastante tempo usando o Word e não sabem da existência dessa seçãozinha aí.
Tá legal? Então é isso. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, que eu sempre coloco conteúdos aí de diversos programas do Word, do Excel, sobre o YouTube, um monte de coisa. E se você ficou com dúvida ou tem alguma sugestão, fica à vontade para deixar um comentário, tá legal? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.